Irmãos, meu pai sabe tudo. Dá um foco aqui bacana, né? Meu pai sabe tudo. Meu pai sabe tudo. Vamos refletir sobre isso, irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui na caneca, aqui, ó. Mostra aqui. Isso, olha lá, ó. Meu pai sabe tudo. Isso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, irmãos. Agora de manhã, eu recebi uma notícia. Um dos nossos jovens, membro da igreja, ele está bem. Mas nessa noite, na noite passada, ele indo para casa, sofreu um acidente de carro. Um outro carro na contramão bateu de frente com o carro dele. Ele está no hospital em observação. Teve um pequeno corte na testa, mas está em observação, mas está bem, graças a Deus. A perda foi material e o susto foi grande. A família toda se mobilizou, foram até o encontro dele, foram até o hospital, seu pai, seu irmão, sua mãe, a família de sua namorada, todos mobilizados, para dar assistência a ele, que foi vítima de um acidente. Um outro carro, trafegando na contramão, bateu de frente. O outro carro, um motorista, bêbado, para dar assistência ao motorista bêbado, o seu filho jovem. O filho foi até o hospital, o filho foi até a delegacia, e o filho está dando todo o apoio ao seu pai, que bêbado provocou um acidente que poderia ter sido fatal. Mas graças a Deus, a perda foi só material. E aí, irmãos, eu fiquei pensando o quanto esse filho acredita nessa afirmação aqui. Meu pai sabe tudo. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Muito grande ser pai. Uma responsabilidade tremenda ser pai. Ninguém deveria ser pai por acaso. Ninguém deveria ser pai sem antes pensar 1000 vezes. 1000 vezes. Quando nós tivemos nossa primeira filha, foi muito planejado, ela foi muito esperada, ela foi muito sonhada. Ao longo de 7 anos nós tentamos todos os nossos recursos para ter a nossa primeira filha. Então, nosso coração estava extremamente preparado para receber um bebê em casa. Mas eu lembro exatamente o momento em que eu saía de casa para receber a minha filha. Eu fechei a porta da cozinha, eu estava trancando a porta da cozinha, e eu pensei exatamente assim: quando eu abrir essa porta novamente, eu terei um bebê nos braços. E eu senti ali um peso tremendo de responsabilidade.
Quando nós somos crianças, nós olhamos para o nosso pai, e a gente tem uma figura daquele homem, uma figura, um pensamento de que de fato aquele homem é o maior, o melhor, o mais forte, o mais sábio homem que existe na face da terra. Quando nós somos crianças, é tão fácil afirmar: meu pai sabe tudo. Mas aí nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo algumas coisas, nós vamos avaliando outras coisas, e a gente vai chegando a um ponto em que começamos a duvidar que de fato, será mesmo que meu pai sabe tudo? Não, meu pai sabe algumas coisas, mas não tudo. E o tempo continua passando e a gente entra numa fase da vida em que a gente tem certeza que o nosso pai não sabe tudo, que ele é limitado como todo outro ser humano. Mas, queridos, alguns filhos, como esse filho que agora está lá no hospital, que teve que passar boa parte da madrugada numa delegacia, porque o seu pai, bêbado, irresponsável, pegou um volante de um carro e saiu dirigindo loucamente, provocou um acidente que poderia tirar a vida de outra pessoa. Eu tenho certeza que esse filho tem o pensamento de que o meu pai, me perdoe a expressão, o meu pai é um burro, é um tolo, porque o seu pai agiu como tolo. Irmãos, nós estamos aprendendo o tempo todo, e nós estamos ensinando o tempo todo, e esse pai, nessa madrugada, ensinou ao seu filho uma lição, a lição de como ser um tolo, e tomara que esse filho, ao olhar para esse exemplo negativo, esse filho pense assim: eu quero crescer e eu não quero ser como meu pai. Eu quero ser um pai diferente. Eu quero ser um pai que dê ao meu filho o melhor exemplo possível. Eu quero ser um modelo em que meu filho possa olhar para mim, e ainda que meu filho saiba que eu não sei tudo, que eu sou tão imperfeito quanto qualquer outro ser humano, eu quero que meu filho se espelhe nos meus bons exemplos. Eu quero dar bons exemplos para os meus filhos. Irmãos, os nossos filhos, por menores que sejam, eles estão captando todas as coisas. Eles têm anteninhas que estão ligadas o tempo todo, e essas anteninhas estão captando tudo que nós ensinamos a eles. Agora mesmo aqui na frente, a Letícia, a filha da Letícia, a Rebeca, com o microfone na mão, não é? O que ela estava fazendo? Apenas reproduzindo o que ela vê a sua mãe fazendo e o que ela vê outras pessoas fazendo. Ou seja isso, as crianças estão aprendendo, é uma fase da vida que elas são como esponja, elas absorvem tudo que está ao seu redor, de bom e de ruim. No seminário eu tive uma matéria chamada Culto e Música, e a professora era uma pianista, e ela dava aula na sua casa de piano também, além de dar aula no seminário. E ela nos conta que durante a sua primeira gravidez, ela deu aula todos os dias em casa, grávida, até o último dia de gravidez. Então a sua filha no seu ventre já participava das aulas, e a sua filha foi crescendo naquele ambiente de música, tendo o seu bercinho, ou aquilo que nós chamamos de chiqueirinho, na sala, enquanto a mamãe está ensinando música para os seus alunos. E a professora conta que num desses dias, dando aula, sua filhinha mal sabia falar, estava ali ao lado, e ela estava dando aula, ela tocava uma nota e pedia que o aluno de ouvido dissesse que nota era aquela. Fá, dó, ré, essas coisas, não é? E ela tocou uma nota e o aluno
não conseguia dizer qual era a nota. Tocou de novo e o aluno respondeu errado. Tocou a terceira vez e antes do aluno responder, a sua filhinha do lado respondeu exatamente qual era a nota certa que estava sendo tocada. O que é isso, irmãos? As crianças aprendem o tempo todo. Papai, você está, quer queira, quer não, você está ensinando. E o futuro do seu filho depende de você. Eu peço a Deus que de fato blinde as nossas crianças dos maus exemplos, dos maus modelos, que esse irresponsável que agora está lá no hospital sirva de exemplo negativo para o filho, daquilo que o filho não quer ser quando ele crescer. Agora que lástima, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser tudo, menos igual ao meu pai. Que tristeza! É um filho desalmado, é um filho que não ama? Não! Tomara que esse filho, tenha esse discernimento. Eu quero ser tudo menos parecido com meu pai. Agora, irmãos, parece que esse deveria ser um pensamento mais recorrente do que nós gostaríamos que fosse. Porque cá entre nós, irmãos, existem alguns modelos de pai que, francamente, os filhos deveriam de fato evitar. Eu quero ser tudo menos igual o meu pai. Nós ensinamos, irmãos. E o que nós ensinamos? Nós ensinamos, por exemplo, o correto papel de um homem. O correto papel de um homem. E eu diria, irmãos, que essa é a grande lição que está faltando nos dias de hoje. A grande lição que nos falta nos dias de hoje é a lição de como ser homem, de como ser macho. É a grande lição que nos falta, que falta à nossa sociedade hoje, que falta às nossas crianças hoje, o papel do homem. Qual o exemplo de marido? Meu pai é um exemplo de marido. Qual o exemplo de pai? Meu pai é um grande exemplo de pai. Qual o exemplo de homem, líder na família, que lidera a sua família? O meu pai é um grande exemplo de líder. Essa lição está faltando, irmãos. E por conta dessa lição está faltando, nós hoje estamos reproduzindo uma nova geração de homens com defeito. Porque hoje o número de famílias que crescem sem a presença do homem é enorme. Observe bem, são homens que fazem filhos e não assumem a paternidade. A mãe precisa assumir sozinha o papel de pai e de mãe, mas ela precisa trabalhar fora porque o irresponsável mal dá a pensão para sustentar o filho, e ela trabalha fora, e esse filho é criado por quem? Pela avó. Pela avó. É quase bíblico que a avó não cria ninguém. A avó tem que se divertir com o neto, não é? Não tem aí aquele versículo lá em São Tomé, capítulo 3, versículo 2, na casa da vovó tudo pode? Por quê? Porque é isso mesmo. A vovó não está aí para educar, a vovó está aí para se divertir com o neto. Mas essa geração que nós estamos observando crescer, os adolescentes de hoje, né, de adolescente para baixo, essa geração é uma geração criada com vó. Que tristeza! E cadê a figura do pai? Cadê a figura do homem? Cadê a figura do macho? Em quem o filho vai se espelhar? De quem o filho vai tirar os exemplos de como ser um homem, de como ser um líder, de como ser um marido, de como ser um pai, se o pai está ausente? Nós estamos ensinando o tempo todo, irmãos. O tempo todo. A gente precisa estar atento a isso.
Os nossos filhos estão aprendendo conosco o papel do homem, o correto papel do homem. Você é o líder da família. Como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, eles estão lá com as anteninhas ligadas, aprendendo. Nós também ensinamos a importância do compromisso. Compromisso. Eu empenhei a minha palavra. Se eu empenhei a minha palavra, eu vou cumprir o meu compromisso. Mas hoje nós temos homens omissos, que fogem a compromissos. Homens que não cumprem as suas palavras, a sua palavra. Homem que não cumpre a sua agenda. Homens que só se preocupam consigo mesmo. Não empenham mais sua palavra, não se comprometem mais com as coisas ou com outras pessoas, ou quando se comprometem, dão um jeito de sair fora, de furar os compromissos. Irmão, palavra é palavra. A palavra do homem deveria ser igual à palavra de um rei. Não dizem que a palavra do rei não volta atrás? A palavra de um homem deveria ser igual à palavra de um rei. Eu disse, vou pagar no dia 10, no dia 10 vai pagar. Eu disse, estarei lá hoje à noite, às 7 horas da noite, às 10 para as 7 eu estarei lá. Eu tenho compromisso, eu tenho palavra. A minha palavra precisa ser respeitada. Se fulano disse que vai fazer, então você pode ter isso como certo, vai acontecer. Agora, irmãos, o que nós temos hoje? Nós temos hoje uma sensação de que a palavra não vale tanto mais. A gente, na verdade, olhando para alguns homens, a gente tem a certeza de que aquilo que ele disse que vai fazer, não vai acontecer. Fulano disse que vai fazer isso? Eu quero ver se vai acontecer. Alguns profissionais que nós contratamos, não é verdade? Olha, pode deixar, na terça-feira de manhã eu estou entregando o seu armário. Mas ele não disse de que mês, não é? Nem de que ano às vezes, nem de que ano. Palavra empenhada. Acidentes acontecem, imprevistos acontecem. Ok, terça-feira de manhã a coisa não ficou pronta. O que ele precisa fazer? Ele precisa honrar o nome dele. Então ele precisa ligar e dizer, olha, infelizmente aconteceu um imprevisto, não estava dentro dos meus planos, eu vou precisar alterar a data da entrega. Eu vou alterar para quinta-feira de manhã. Mas o que nós temos hoje, irmãos? Pessoas que não cuidam do seu nome. E se não cuidam do seu nome, de que elas vão cuidar? De que elas vão cuidar? Eu vi um filme muito antigo, na verdade não tão antigo, mas o filme retratava uma época antiga. E o homem foi acusado de estar envolvido com bruxaria, era um filme religioso, e enfim, no final do filme, ele apenas deveria dizer assim, eu não fiz isso. Perdão, ele deveria assumir o que ele não fez. Ele deveria dizer, sim, eu fiz isso, mas eu estou arrependido. Mas ele não havia feito. E o religioso disse para ele, se você disser que você fez, você está livre. Se você disser que está arrependido, você está livre. Ele disse, ok, então tá bom, tá, então eu fiz, estou arrependido. Aí o homem religioso disse para ele assim, então assina aqui. Assinar? Coloca o seu nome aqui. Ele disse, eu não posso fazer isso. Coloque o seu nome nessa declaração. Ele disse, eu não posso fazer isso. Vocês tiraram tudo de mim. Tudo. E vocês querem levar o meu nome também? Cara, é tão simples. Coloca o nome aqui, você está livre, não vai morrer. Acabou. As acusações zeraram contra você. Você confessou, você assinou, acabou. Não posso fazer isso. O meu nome é a única coisa que eu tenho. Você vai morrer. Então eu vou morrer. Mas eu não posso colocar o meu nome nisso.
E eu fico pensando, esse filme me traz uma lição tão grande de alguém que morreu para defender o nome. O nome. Papai, você está ensinando o seu filho a importância do compromisso? Eu empenhei a minha palavra, eu vou cumpri-la. A gente está ensinando o valor da palavra, a palavra falada. A Bíblia diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. A Bíblia ensina que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia também ensina em Tiago que a língua é como um fogo que incendeia uma floresta. Ou a língua é como o leme de um navio que define a rota de um grande navio, o destino de um grande navio. Irmãos, a nossa palavra falada é muito importante. Cuidado. Por que eu faço questão do papai segurar o bebê? Veio a Michele com o Guilherme nos braços, veio o Fabrício com o Miguel nos braços. Eu peguei o Guilherme, passei para os braços do Fabrício. Se tivesse 3, ia dar um jeito também, não é? Por quê, irmãos? Porque o pai é o sacerdote da casa, e ele está aqui na frente, diante de Deus, e é ele que está apresentando seus filhos ao Senhor, em consagração ao Senhor. A palavra de um pai tem um poder muito grande. A palavra de um pai pode determinar futuro de filho. Abra sua boca para abençoar seus filhos, não maldizê-los, não amaldiçoá-los. Esse moleque não presta, esse moleque vai crescer e não vai dar para nada. Olha essa menina, uma perdida, me envergonha. A palavra tem um poder muito grande. Reafirme o seu filho, não o comportamento mau, ele tem que ser repreendido, o comportamento errado precisa ser repreendido, mas mesmo ao repreender o mau comportamento do seu filho, tome cuidado com as suas palavras. A gente ensina o correto papel do homem, a gente ensina a importância do compromisso, a gente ensina o valor da palavra falada, e queridos, nós estamos ensinando também o lugar correto de Deus na nossa vida. Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Em algum lugar, há muitos anos atrás, eu li uma pesquisa, e essa pesquisa dizia o seguinte, eu não lembro dos números exatos, eles serão aproximados, mas a pesquisa dizia o seguinte: quando um pai e uma mãe juntos trazem o filho para a igreja, há mais de 70% de chance desse filho, ao crescer, se tornar um cristão. Agora, quando a mãe, somente a mãe, traz o filho para a igreja, as chances caem abaixo de 20% desse filho crescer e se tornar um cristão. O principal modelo, o principal exemplo de relacionamento com Deus, que vai influenciar as crianças e a geração futura, é o seu relacionamento com Deus, papai. O seu relacionamento com Deus, papai. O relacionamento da mamãe com Deus é importante, mas o principal relacionamento é o relacionamento do pai com Deus. O filho vai se espelhar nele, e esse filho vai crescer, e as chances dele amar Jesus serão muito maiores. Papai, você é um exemplo, para o bem ou para o mal. Nosso desejo é que você não seja como aquele irresponsável que está lá no hospital, sendo atendido pelo seu próprio filho, um bêbado, que pegou um carro e de madrugada provocou um acidente.
Um homem que o seu filho, se tiver o mínimo de juízo, se tiver o mínimo de bom senso, esse filho estará pensando: quando eu crescer, eu não quero ser como o meu pai. Pelo contrário, que você seja um pai tão exemplar, um modelo tão bonito, que o seu filho possa crescer pensando: eu gostaria de ser como meu pai. Eu gostaria de ser um marido como meu pai é, de um pai como meu pai é, um trabalhador, um cristão como meu pai é, um homem honesto como meu pai é, um homem decente como meu pai é. Que Deus abençoe você, papai. Que Deus abençoe a sua missão de criar filhos para uma geração saudável. Vamos curvar nossa cabeça e fechar nossos olhos mais uma vez. Pai Celestial, Tua palavra, Deus, tem exemplos variados de pais que fracassaram e outros que deram certo. São modelos negativos ou modelos positivos. Mas, Senhor, de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos um pai que nunca errou, que nunca falhou. Um pai que é exemplo profundo, maravilhoso, encantador, até mesmo sedutor. É o Senhor, o nosso Pai Celestial. Deus, nos ensine a extrairmos do Teu próprio exemplo o modelo daquilo que queremos ser aos olhos dos nossos filhos. Pais que assumem o seu papel, pais que cumprem seus compromissos, pais que têm palavra de bênção sobre seus filhos, e pais que têm o Senhor como centro da sua vida. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas. Dá-nos a Tua graça e Tua bênção para um dia na Tua presença. Por favor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Antes.